A palavra. Quero compartilhar com você nessa tarde uma palavra relacionada à nossa santidade, à nossa vida com Deus e como que isso pode e deve transformar nosso pensar, nosso agir, o nosso falar, e não apenas de alguma forma distante, mas bem próxima daquilo que é a vida de Jesus em nós. E eu quero convidar você a refletir um pouquinho sobre isso. Como tem sido o seu relacionamento com o próximo? Como tem sido a sua vida diária? Como tem sido o seu dia a dia? E como isso tem, de alguma forma, sido influenciado pela palavra de Deus na sua vida, pela santificação de Cristo em você. Como você tem lidado com o próximo, principalmente? Uma vez eu li em algum lugar, agora não vou me lembrar exatamente o autor, que ele disse assim: os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. É claro que, de alguma forma, a gente pode olhar para essa citação e pensar em como nós temos feito a vida do outro, se a vida do outro está melhor quando estamos perto deles. Se a gente olhar para as Escrituras, nós veremos vários textos, vários momentos em que a gente leu uns aos outros, a amar uns aos outros, orar uns com os outros, edificar uns aos outros, perdoar uns aos outros, preferir a honra uns aos outros. Ou seja, a ideia aqui de que a gente precisa sempre estar ligado ao trato para com o outro, o amar o próximo como a mim mesmo. E como que a santidade ela vai me levar a ter essa vida cada vez mais próxima daquilo que Cristo quer que eu viva. Eu quero ler com você um texto que se encontra na carta de Paulo aos Efésios. Eu quero ler primeiro o primeiro versículo do capítulo 1, que vai nos dar destaque aqui, e depois nós vamos ler um outro texto. O versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Perceba que Paulo, ao escrever a sua carta à igreja de Éfeso, ele se refere aos cristãos como santos, aos santos que vivem em Éfeso. É claro que a ideia de ser santo aqui não é a ideia de já estar perfeito no seu ser, na sua prática, mas santo na ideia de que nós somos santificados em Cristo, regenerados em Cristo. Agora nós devemos viver uma vida, buscar a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Então, quando eu olho para esse versículo primeiro, eu já identifico aqui que toda a carta de Efésios ela foi escrita direcionada aos santos. Quais santos? Primariamente aos santos que viviam em Éfeso, a igreja de Éfeso. Porém, a gente crer dessa forma, agora toda a igreja, ou seja, todos os cristãos, todos os santos que em Cristo vivem, também devem tomar para si esta palavra que está escrita em toda a carta de Paulo aos Efésios. Então, ao ler um pouco mais adiante, e é o texto que eu quero me apegar hoje, eu vou ler Efésios 4, 17 adiante. Diz assim: Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para que, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo.
Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeça o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, já no próximo capítulo, versículo 1, portanto, sejam meus imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A Bíblia, queridos, ela não foi escrita apenas para ser estudada, mas ela deve ser obedecida. Por isso, expressões como pois, portanto, por esta razão, entretanto, são repetidas com frequência na segunda metade da carta aos Efésios. O que Paulo estava dizendo era, se Cristo, ou melhor, eis o que Cristo fez por vocês. E se Cristo fez isso por vocês, diante de vocês está o que vocês devem fazer agora por Cristo e para Cristo. Porque o Evangelho causa em nós, inevitavelmente, uma transformação radical. Ninguém que se encontra com Cristo permanece a mesma pessoa. Uma transformação produz uma mudança drástica de atitudes e práticas. Ou seja, o Evangelho de Cristo transforma radicalmente o coração, o que produz reflexos visíveis na prática da nossa vida. Irmãos, você que nos ouve, você que nos assiste, será que os nossos atos e práticas são exatamente como Cristo espera que eles sejam? Pense um pouquinho. Se você vive uma vida e você não muda, você não busca mudar, você continua naquele síndrome de Gabriela, que nasci assim e assim sou, vou morrer assim, e não entende que devo buscar ser como Cristo e viver uma vida que agrada a Cristo, se você não busca essa santificação diária, essa transformação diária, essa constante e progressiva mudança na sua vida, é preciso e necessário refletir se realmente entendemos o sentido e o cerne do Evangelho. Hoje eu quero parar rapidamente com você e olhando para esse texto e tirar 3 rápidas lições aqui para as nossas vidas. Primeiro, se queremos viver essa santidade e ser como Cristo, primeira coisa, você não deve mais pensar como os outros. Primeira coisa começa aqui, na mente. Você não pensa mais como os outros. Veja o versículo 17, 18 e 19. Portanto digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para que de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Veja o que Paulo fala. Vocês que agora são santos, porque foi assim que ele os chamou lá no versículo 1, vocês não devem mais pensar como os gentios. Quem são os gentios? São aqui uma palavra que se refere aos incrédulos, aqueles que não creem em Jesus. Por que não? Porque eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. São pensamentos fúteis, pensamentos que não levam a cumprir um propósito concreto. Por não conhecerem a Deus, são incapazes de conhecerem a si mesmos, o mundo e o propósito para o qual nós estamos neste lugar. Vivemos numa geração em que se conhece muita coisa, mas não se sabe nada. Vivemos numa geração em que temos muito conteúdo e pouca sabedoria. Temos muito conhecimento, mas não sabemos lidar com esse conhecimento. E nenhuma outra geração acho que teve tanta informação como a nossa tem. Há uma frase que diz que, certa vez um homem disse que cada vez temos mais meios perfeitos para alcançar fins imperfeitos. Tudo que pensam, desejam, vislumbram não passam de vaidade. Querem apenas satisfazer os seus próprios corações. E quanto mais fazem isso, mais vazios
se encontram. Então reflita, querido, comigo. A santidade de Cristo nas nossas vidas e no nosso coração deve gerar, primeiramente, em nós, uma mudança de mente. Uma mudança no pensar. Nós não devemos mais pensar como os gentios, ou seja, os incrédulos, os ímpios pensam. Os nossos pensamentos não são mais ligados ao desejo ímpio do nosso coração, mas ao desejo daquilo que Cristo quer em nós. Por causa disso, aqueles que não estão em Cristo estão entregues à impureza e ao pecado, sujos e cheios de si mesmos, não conseguem enxergar a vida como ela realmente é, e o pior, acreditam em ser os donos da razão. E o que isso gera? Uma geração infeliz, destruída, sem propósito, que não consegue chegar a lugar nenhum. Uma vez eu li uma frase de Stefânia Braz, eu achei essa frase fantástica. Ela diz assim: a geração mais livre e empoderada, sem filhos, sem regras, sem tabus, sem esse Deus retrógrado e sua lei ultrapassada, entre aspas, sem compromisso com a família, amante do divórcio, com tudo na mão, com toda a tecnologia que o futuro nos havia prometido, com drogas na esquina, com sexo na esquina, é a geração mais depressiva, ansiosa e suicida. Cadê a felicidade de vocês? Vocês foram enganados. A ausência de regras e princípios não liberta ninguém. Exatamente isso que a gente vê hoje. Uma geração em liberdade, que na verdade é libertinagem. Acha que podem fazer qualquer coisa e por fazerem qualquer coisa acham que serão felizes no desejo do seu coração, e o que é o resultado final? Uma geração vazia, fútil, sem propósito, e depressiva, ansiosa, uma geração que vive à base de medicamentos e que não consegue encontrar propósito na vida mais. Se a sua mente é igual a essa que você acabou de ouvir, você precisa buscar a santificação, porque isso apenas aponta para uma ignorância, insensibilidade, uma dureza do coração, entendimento obscurecido, como Paulo disse, e uma mente repleta de vaidade dos seus próprios pensamentos. A geração mais depressiva, ansiosa e suicida do nosso tempo. A santidade, ela muda a nossa maneira de pensar. Em segundo lugar, a gente também aprende aqui no texto que a santidade muda a nossa prática de vida para com os outros. Ela muda o meu viver agora. Então, primeiro ela muda o meu pensar. E agora ela muda o meu viver. Vamos lá? Versículos 20 em diante. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato vocês ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Perceba o que Paulo está nos ensinando. Nós aprendemos em Cristo, se é que aprendemos. É interessante que Paulo lhe dá essa ênfase, né? Olha, o que vocês ouviram e aprenderam de Cristo, se é que de fato vocês aprenderam. Se é que de fato vocês foram instruídos nele, se é que de fato vocês permitiram e estão sendo guiados e instruídos pelo Espírito Santo, se é que vocês fizeram isso, agora muda a maneira de viver. A maneira de agir é outra. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: olha, você estava morto, agora você vive, então troque essas roupas. Não continue com as roupas de morto, você precisa usar roupa de vivo agora. A maior ilustração, talvez aqui uma das melhores ilustrações que a gente possa usar, está na própria Bíblia, quando Cristo Jesus, ali em João 11, está relatado a ressurreição de Lázaro, quando ele vai até ali a família de Lázaro, há 4 dias já sepultado, morto, e quando ele chega naquele lugar, depois de encontrar com Marta, Maria, chorar, Jesus olha para aquele sepulcro e ele manda que retirem a pedra, e ele então dá uma ordem a Lázaro: Lázaro, venha para fora. Lázaro, ele estava morto há 4 dias. E ele sai daquele túmulo. Quando ele sai daquele túmulo, a ordem de Jesus é: tire a roupa dele, troquem a roupa dele, desatai-o. Ou seja, tire essa roupa de morto. Ele precisa agora colocar uma roupa de vivo, deixe-o ir. Lázaro não pertencia mais ao domínio da morte, ele estava vivo.
Por que continuar vestido com panos de um morto? Ele está dizendo, então, tirem essa roupa velha e coloquem uma roupa nova, uma roupa de vivo. Tem crente, tem cristão que vive, agora respira, espiritualmente falando, ele vive, ele começou a viver, mas ele quer continuar vestido como um morto. Ele quer continuar vivendo e usando a roupa de um morto. E Paulo está dizendo, tirem esta roupa. Você precisa se despir dessa roupa. Tire essa roupa de velho homem. Tire essa roupa de um morto. Renove a sua mente e revista, ou seja, coloque uma roupa nova. Que roupa é essa? É a roupa de Cristo. É uma roupa de alguém que vive de verdade. Por meio de Cristo, recebemos de uma vez por todas uma nova posição como novas criaturas. E a cada dia nós devemos nos apropriar da fé ou pela fé daquilo que Ele nos deu, querido. À medida que entregamos o nosso ser e todo o nosso ser a Deus, a palavra de Deus renova a nossa mente. E à medida que a mente compreende a verdade da palavra de Deus, isso produz uma vida transformada. A mente que transforma a prática. Santidade muda a nossa roupa. Santidade muda o nosso viver. Santidade muda o nosso agir. Percebe? Em terceiro e último, aqui nessa reflexão que a gente tem, que vai nos conduzir a uma parte um pouco mais ampla agora do texto, ela vai dizer que a santidade em nós muda o nosso relacionar com o próximo. Essa parte mais ampla do texto, que eu vou ler novamente, traz questões práticas de vida agora. Paulo, ele não fica apenas na ilustração aberta, mas ele dá nome às coisas. E ele vira e fala assim, olha, por isso deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe ou suja, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus, do qual vocês foram selados para o dia da redenção, e que não haja no meio de vocês amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade, mas ao contrário. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Paulo dá nome agora. Ele dá exemplos práticos do nosso dia a dia sobre como nós devemos mudar. É interessante que Paulo ele vai citando algumas coisas muito comuns do nosso dia a dia. Por exemplo, em primeiro lugar, ele usa a mentira. Olha como é que funciona a questão da roupa, de trocar a roupa, de despir, renovar e revestir. Então, não é simplesmente você que falava mentira, agora não fale mais mentira e fique calado. Não, não é isso que o texto diz. O texto diz, você que mentia, velha roupa, tira essa roupa. Então você não mente mais. Aí você renova a mente em Cristo. Ao renovar a mente em Cristo, agora você vai falar. Mas o que vou falar? Palavras que edificam. Vou falar a verdade. Não é apenas me calar, mas é falar a verdade. Como membros uns dos outros, eu passo a exercer influência mútua uns para com os outros. Ou seja, a minha palavra deve ser se sim, sim. E se não, não. Se eu disse que vou, eu vou. Se eu disse conte comigo, conte comigo. Se eu falei estarei lá, estarei lá. Se eu marquei o horário, é naquele horário que eu chegarei. Por quê? Porque assim deve ser o viver do cristão. Assim deve ser a nossa maneira de viver. Ele continua dizendo agora sobre a ira. Irai-vos, mas não pequeis. A ira apenas em si, ela não é pecado. Você pode estar irado contra o próprio pecado. E a ira contra o pecado é boa. O problema é quando a ira é contra pessoas.
E aí você passa a descarregar essa ira e a raiva contra os outros, e esta raiva e essa ira passa a dominar o seu coração e a sua mente. Então Paulo volta a dizer, olha, se você está irado, mas olha, não peque com isso. Joga essa roupa fora, tira essa roupa. O que eu faço agora? Eu vou resolver isso antes que o sol se ponha, no sentido de não deixar o tempo passar, mas resolver através do perdão. Por quê? Porque agora eu tenho uma vida nova, eu tenho uma roupa nova. Então eu aprendi a perdoar o próximo, não porque ele merece, mas porque Cristo me perdoou e eu não mereço. Agora eu dou ao outro o que Cristo me deu. Aquele que roubava, não roube mais. Mais uma vez, não é ideia apenas de parar. Olha, se não roubar, você roubar, agora você só para de roubar. Só tira a roupa velha. Não, não é só tirar a roupa velha. Você deixa de roubar, tira a roupa velha, renova a sua mente em Cristo e agora você faz o quê? Você passa a trabalhar. Apenas para se sustentar? Não, para se sustentar e ajudar o necessitado. A roupa é outra. A roupa é de Cristo agora. Então, a santificação gerou em mim uma ação de viver pelo próximo. É isso que Cristo quer de nós como cristãos. Ele vai falar, se você vivia falando palavras torpes, palavras que apenas refletem a maldade do coração, xingamentos, palavras que amaldiçoam pessoas. Querido, preste atenção, querido. Como cristãos, o nosso falar deve ser diferente. As palavras que saem da nossa boca não devem ser aquelas que ouvimos nos piores lugares. É triste dizer, mas a verdade é que há muitos ditos cristãos que na igreja estão glória, aleluia, mas em casa estão xingando. Estão usando palavras torpes para com a sua esposa, para com o seu marido, para com os seus filhos, para com os seus pais. E é em casa que se reflete, é que se encontra verdadeiramente quem somos. Então, eu não apenas paro de falar palavras torpes, mas eu passo agora a edificar o outro com a minha palavra. Que não haja mais amargura, que não haja mais, olha o que ele diz, indignação, ira, gritaria, blasfêmia ou qualquer tipo de maldade. Roupa velha, tira isso tudo, tira a roupa velha. E agora, qual que é a roupa nova? Renova em Cristo, e a roupa nova está no versículo 32. Sejam bondosos, compassivos, perdoando uns aos outros. Com que padrão? Qual é o padrão que o versículo 32 nos ensina? É o padrão de Cristo, filho. O padrão de amar é o de Cristo. O padrão de cuidar do outro é o de Cristo. O padrão de ser compassivo para com o próximo é o de Cristo. É a roupa nova. Porque a roupa nova que eu visto é Cristo. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí o versículo 1 do capítulo 6 vai dizer... do capítulo 5, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Pastor, como é que nós vamos viver isso? Como que a gente vai conseguir compartilhar com o próximo dessa nova prática de vida, dessa roupa nova? Só tem um jeito, é através do amor. Mas não é o meu amor, não é o seu amor, é o amor de Cristo. Veja, vivam em amor. Que amor? Como também Cristo nos amou. O amor é ter o hábito de ser igual a Jesus. O amor é o hábito de ser um espelho que reflete o que Jesus fez por você para com as outras pessoas. O amor é a nossa natureza agora, porque a nossa natureza agora é a de Cristo. Então a nossa natureza agora é o amor. Mas para isso você precisa deixar o Espírito Santo governar a sua vida. Por isso, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, mas permita que Ele conduza a sua história, Ele conduza a sua vida. O amor não é um sentimento. O amor é uma pessoa para a gente imitar. Jesus Cristo. Olhe para Ele, para saber se você
está amando. E a pergunta que fica é: como amar? Como amar? A resposta é mais simples do que você possa imaginar. Talvez a prática não seja tão simples, mas a resposta é: como eu vivo, como eu amo? Bom, se eu me relaciono com a fonte do amor, que é Cristo, eu, pessoalmente, não posso produzir esse amor. Mas o Cristo que habita em mim através do Espírito Santo, este sim é amor. Agora, se me relaciono com Ele, vivo por Ele, para Ele e desejo viver como Ele, eu passo a ter um padrão de amor. E o padrão é Cristo. Só é possível amar nesse nível se antes você receber este amor. E não se trata de uma medida, se trata de permanecer neste amor que é Jesus. Esse amor é o resultado de Deus em nós. Isso é santidade. Quer amar o próximo? Quer ser um canal de transformação na vida dos outros? Relacione-se com Deus de forma profunda. Busque ser santo, e os que estiverem ao seu redor vão querer estar cada vez mais contigo, porque perto de você eles vão experimentar o verdadeiro amor que jamais viram em outro lugar, senão em Cristo. E agora em você. Quero fechar com uma história. Contei essa história domingo lá na igreja. Você já ouviu falar da teoria do carrinho de compra? Ouvi isso numa ilustração e gostei muito. Eu queria compartilhar com você. Teoria do carrinho de compra. Pessoas que têm o costume de, no mercado, pegar o carrinho de compras, levar até o carro, descarregar toda a sua compra ali no seu porta-mala e depois pegar aquele carrinho vazio, mesmo que o carro esteja distante lá do local onde ele fica, e levá-lo até o lugar certo. São pessoas que são mais próximas de praticar aquilo que elas falam, porque são aquelas que escolhem fazer o certo quando ninguém está vendo e quando não tem quase ou praticamente nenhum benefício em fazer isso. Simplesmente fazer porque tem que ser feito. Aonde você deixa o seu carrinho de compra? Onde tem ficado o seu carrinho de compra depois que você coloca tudo no porta-mala lá ou no seu carro? Um homem foi ao mercado, tinha uma filha pequena, e ele então foi estacionar em uma daquelas vagas no mercado, e quando ele chega na vaga, adivinha o que tem ali? Um carrinho. E quando ele chega ali, ele vai encostar o seu carro, e ele vai estacionando devagarzinho com o seu carro, empurrando o carrinho o máximo que ele pode, até que ele percebeu que não tinha mais jeito, não dava mais para empurrar o carrinho e não tinha entrado na vaga completamente. Então ele desce do carro, sua mente, né, já se enche de ira, e ele puxa o freio de mão, sua filha está atrás na cadeirinha, e ele vai lá, abre a porta do seu carro, pega o carrinho, dá uma olhada para sua filha está olhando para outro lugar. Quando ela está olhando para outro lugar, ele empurra aquele carrinho gritando para o mais longe possível. E quando ele faz isso, passa um jovem na mesma hora, vê a sua atitude, pega o seu carrinho e leva até o lugar onde ele deveria estar. Aquele pai voltou para o carro, acabou de estacionar seu carro e foi fazer compras com a sua filha. Passado uma hora de compras, ele vai para a fila do caixa. Quando ele chega na fila do caixa, adivinha quem está atrás dele na fila? Exatamente aquele jovem que pegou seu carrinho e colocou no lugar. Naquele momento, ele olha para aquele rapaz e fala: olha, me perdoa. Eu sei que parece que eu sou o que eu fiz, mas eu não sou o que eu fiz. E o rapaz disse: tem uns dias difíceis de vez em quando, né? Aquele homem muito envergonhado voltou para o seu carro depois de ter feito compras, pegou um caderninho que ele tinha no porta-luva, um cristão, e escreveu assim no caderninho: que eu seja o que eu pareço ser. Querido, não basta parecer cristão. Não basta parecer santo. É preciso ser cristão. É preciso ser santo. Porque quando você você sempre vai parecer. Quando você você pode até errar e tá tudo bem, porque a gente vai errar. Mas você vai falhar, vai errar, mas você vai conseguir o máximo se parecer com aquilo que você é. O problema é quando a gente só parece ser. Quando a gente só parece ser,
na essência, a gente não foi transformado. E só a aparência não serve. Por isso, Cristo quer transformar o nosso coração. E o Evangelho muda a mente, o coração, para que a partir disso eu possa tirar a roupa velha, renovar a minha mente e meu coração, me revestir da roupa de Cristo e passar a praticar, porque agora eu sou santo. Eu não pareço santo. Eu sou cristão. Eu não só pareço cristão. E agora eu passo a viver como Cristo quer. Só parecer não será suficiente. Você precisa ser como Cristo. Que Deus abençoe a sua vida.